Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. E hoje, terça-feira santa, a nossa meditação compreende o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33 e do 36 ao 38. Hoje nós teremos a divisão, pois assim também na Catena Áurea está dividido por versículos nos seus capítulos. Por isso, iniciamos meditando a partir do versículo 21 a 30. Santo Agostinho, mesmo não tendo dito primeiramente como ele revelaria o traidor agora, para que não se escondesse entre os outros, ele ficou turbado em seu espírito. E quando o próprio traidor estava prestes a partir para conduzir os judeus até lá, os quais deveria entregar Jesus, Cristo turbou-se com sua paixão próxima e o perigo iminente, e pela mão ameaçadora do traidor, de quem já conhecia a alma. O Senhor também se dignou a sofrer a tristeza, para mostrar que mesmo os irmãos falsos não podem ser separados dos verdadeiros, na hora da colheita, ainda em necessidade mais urgente, sem perturbar a igreja. Ele estava perturbado, não na carne, mas no espírito, pois as pessoas espirituais em tais ocasiões escandalosas não são perturbadas pela maldade, mas pela caridade, para que o corte do joio não leve junto o trigo. E além disso, embora tivesse misericórdia do próprio Judas, e estava, para perecer, estava perturbado, não pela fraqueza de sua alma, mas por sua própria vontade. Porque ele não se perturba porque alguém o obriga, mas se perturba por si mesmo, conforme já foi dito. No fato de ser perturbado, ele consola os fracos em seu próprio corpo, isto é, sua igreja. De modo que se alguém se perturba com a morte vindoura do Senhor, não se repute condenado por isso. São João Crisóstomo. Nem mesmo o Senhor disse nominalmente quem era o traidor, pois assim segue Jesus. Respondeu: é aquele a quem eu der o bocado que vou molhar. E essa forma de denunciá-lo era para que se convertesse, pois como não tinha vergonha da comunidade da mesa, deveria tê-lo feito pela participação no pão. Molhando, pois, o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Diferente do que reputam alguns leitores negligentes, que só Judas recebeu o corpo de Cristo, entenda-se que o Senhor distribuiu a todos o sacramento de seu corpo e de seu sangue, e Judas também lá estava, como conta Lucas. E depois disso, segundo conta João, o Senhor molhou o bocado e ofereceria ao traidor, e talvez o fato de molhar o pão signifique a traição de Judas, porque nem todas as coisas se lavam molhando-as, mas algumas são molhadas e permanecem manchadas. E, se molhar o bocado tem algum bem, não sem razão seguirá a condenação daquele que não aproveita esse bem. E depois do bocado, Satanás entrou nele. Orígenes. Desta forma, o Salvador falou a Judas: o que queres fazer, faze-o depressa. E o traidor o obedece, nesse momento, porque assim que recebeu o pão não demorou. Ele, pois, tendo recebido o bocado, saiu logo. E na verdade ele saiu não apenas longe da casa em que estava, mas se separou completamente de Jesus. Em minha opinião, Satanás havia entrado nele depois de receber o bocado e logo depois de ter saído, porque não pode haver relacionamento entre Jesus e Satanás. Não será sem motivo perguntar por que, ao dizer recebeu o bocado, não acrescentou e o comeu? Será que Judas recebeu o pão e não o comeu? Talvez o diabo que o inspirou a trair seu mestre temesse que, tendo recebido Judas o pão, se ele o comesse, a influência de Satanás em seu coração se desfizesse. E, portanto, tão logo recebe o pão, imediatamente Judas saiu de casa. Pode-se dizer também que, assim como aquele que come o pão do Senhor indignamente, ou bebe seu cálice, come e bebe a sua própria condenação. O pão que Jesus deu também foi salvação para alguns, mas para Judas foi condenação. Desse modo, depois do pão, Satanás entrou nele. Versículos 31 e 32. Santo Hilário. O significado primeiro dos ditos não é ambíguo quando diz: agora é glorificado o Filho do Homem. A glória é aquela da carne, não vem do mero verbo. E, logo em seguida, Deus é glorificado por ele. Eu me pergunto o que isso significa. E não sendo um filho do homem e outro filho de Deus, porque o verbo se fez carne, então questiono quem é glorificado pelo Filho do Homem, que também é Filho de Deus. E vemos que o terceiro versículo diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. O homem por si mesmo não é glorificado, nem o homem, quando glorificado por Deus, depende só de si, mas ele é Deus mesmo.
Portanto, ou o Cristo recebe a glória na carne, ou o Pai é glorificado por Cristo. Se Cristo é Deus, certamente Cristo é glorificado na carne. Se o Pai em unidade sacramentada, ele é glorificado no Filho. E segue-se que Deus glorifica a si mesmo através do Filho do homem, que é Deus. Como se pode deduzir a conclusão ímpia de que Cristo não é Deus, segundo a verdade de sua natureza? Glorificar-se-ia como que fora de si? Assim, todo aquele que é glorificado pelo Pai deve ser confessado em igual glória. E quem deve ser glorificado na glória do Pai deve também ser entendido como o que está no Pai. Versículo 33. Santo Agostinho: como tivesse dito acima, e glorificá-lo-á sem demora, para que os discípulos não pensassem que Deus o haveria de glorificar de tal modo que ele não se juntaria mais a eles com toda aquela convivência própria da terra. Acrescenta: filhinhos, já pouco tempo estou convosco, como para dizer, em breve serei, é certo, glorificado pela ressurreição, mas não para subir de imediato ao céu. Com efeito, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, nosso Senhor ficou com eles mais 40 dias após a ressurreição. A estes 40 dias, pois, aludiu quando disse: já pouco tempo estou convosco. Versículos 36 ao 38. Santo Agostinho: farias por mim o que ainda não fiz para ti? Podes vir antes quando não consegues seguir? Por que presumis tanto? Ouça o que és, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Tu que prometes a própria morte, negar-me-ás tua vida 3 vezes. Ele viu o desejo que o animava, mas não conhecia a própria força. O paciente infirme se jactava de sua vontade, mas o médico conhecia a sua saúde. Pode-se dizer, como querem alguns de modo perverso desculpar a Pedro, que o apóstolo não negou a Cristo, respondendo à mulher que o interrogou ao dizer que não conhecia tal homem, como afirmam expressamente os outros evangelistas? Como se pode negar o Cristo, o homem, não fosse negar o Cristo pelo que ele fez por nós para que não perecêssemos? O que mais torna o cabeça da igreja senão humanidade? E como pôde aquele que o nega como homem pertencer ao corpo de Cristo? Mas por que insistir mais? O Senhor não disse, não cantará o galo sem que me tenhas negado o Filho do Homem 3 vezes? Mas, sem que me tenhas negado. Quem sou eu, senão aquele que era? O que quer que Pedro tenha negado, negou a Cristo. É errado duvidar. Cristo o disse e predisse, para além de toda dúvida. Pedro negou Cristo. Não vamos acusar Cristo para desculpar Pedro. Pedro, em sua fraqueza, compreendeu a grandeza de seu pecado e mostrou com suas lágrimas quanto mal havia cometido a negar a Cristo. E quando dizemos essas coisas, não devemos acreditar que é um deleite culpar o primeiro apóstolo, mas nos é oportuno o aviso que não deve o homem confiar nas forças humanas.